Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Bom dia, irmãos. Aproveitando essa oportunidade que a misericórdia de Deus nos oferece, estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus que estão organizados no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essas máximas morais do Cristo que nós precisamos tanto colocar em prática, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, abrindo aqui o nosso Evangelho, nos cai por leitura o capítulo 8, que tem por título geral, Bem-aventurados os que têm puro o coração. O seu item 20 diz assim: Meus bons amigos, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. O item segue, não é? É bem extenso, mas aqui a gente já tem bastante o que refletir, nós que ainda estamos nessa caminhada com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e diante das aflições, das doenças, das dificuldades, procuramos sempre alguém que nos possa curar, e esquecemos que a cura vem do Pai misericordioso, vem de Deus, e que na nossa aflição, quando pedimos a cura do corpo, poucas vezes lembramos que a mais enferma de todos é a nossa alma. Somos espíritos nessa caminhada terrena, num aprendizado que às vezes para nós é de muita dificuldade, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Mas estamos aqui nas nossas lutas, caminhando, buscando. Quando a dificuldade bate à nossa porta, no primeiro instante nós nos desesperamos, em seguida, se já temos um mínimo de equilíbrio, buscamos reunir as nossas forças e fazer frente a esses desafios que se apresentam, e muitas vezes buscamos que alguém nos cure, como nos trata ali o texto, se os irmãos leem todo o título ali, todo o item. Buscamos que alguém possa nos impor as mãos e nos curar. Buscamos que alguém nos diga as palavras certas, que vão nos fazer levantar do leito e sair radiantes pela vida, e esquecemos que a cura vem de dentro. É claro que aqui, irmãos, nós não podemos tomar pela letra, pela forma, pensarmos, então eu não vou mais ao médico, então eu não vou mais tomar os meus remédios, porque eu vou me curar. Isso seria simplesmente uma loucura. Isso seria simplesmente um atestado de um egoísmo tão grande que nos sentimos superiores a tudo aquilo que Deus já nos oportunizou de conhecimento nesta terra. É claro que não estamos falando disso, mas estamos falando, sim, de ter a coragem de levantar e de ir buscar o tratamento necessário. Às vezes, o tratamento é um remedinho que o doutor vai nos dar e nós ainda relutamos. Dizemos, ai, para que eu tenho que tomar tanto remédio? Sem nos lembrarmos que ali pode estar a extensão do nosso tempo de vida na Terra, sem nos lembrarmos que ali, nas disciplinas de tomar no horário, ali está o nosso tratamento. Então, o Evangelho nos fala aqui de uma coisa muito maior, mais profunda, que é a capacidade de levantar e buscar o auxílio. E às vezes para nós isso é difícil.
é a capacidade de levantar a nossa alma sofrida e pedir ajuda a Deus, dizer: Pai, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais para que lado eu vou, me ajuda. Às vezes é tudo que a gente consegue dizer, e a misericórdia de Deus é tão infinita que nos alcança. Só que nós, no nosso egoísmo, nós esperamos o quê? Que Deus apareça para nós, de preferência com uma barba branca e mãos grandes, né, como aquele pintado na obra de arte, para que a gente possa reconhecê-lo de imediato, e que então esse Deus vai nos dizer: faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Então o que nós queremos de verdade não é a busca real da nossa cura no encontro profundo com Deus. Nós queremos alguém que assuma a responsabilidade da nossa vida, que nos diga: bom, faça isso, faça aquilo, e aí eu não tenho que me preocupar em fazer mais nada. Então o Evangelho nos orienta: eleva o teu pensamento a Deus, pede a este Pai, e vai em busca desta solução, vai em busca daquilo que possa melhorar a tua condição neste momento. O teu problema é de saúde? Vai buscar um médico. O teu problema é a dificuldade financeira? Vá buscar um recurso que possa te sanar essa dificuldade. O teu problema são as dificuldades emocionais, de relacionamento? Vai em busca daqueles irmãos que hoje tens essa dificuldade de harmonia e vai buscando uma forma de harmonizá-los. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim: ela está dizendo isso porque não sabe o que eu passo. É verdade. Nenhum de nós sabe das dores do outro, até porque as nossas dores são nossas, não são de mais ninguém. Às vezes, esse primeiro passo, ele não consegue nem ser físico, nem ser real. Ele precisa ser uma vontade da disciplina do pensamento. E para nós isso ainda é tão difícil. Ter a coragem de, pelo menos em pensamento, pedir perdão àquela pessoa que um dia nós magoamos, ao menos em pensamento, dizer àquela pessoa pela qual nos sentimos ofendidos: tá bem, vamos esquecer o que passou e vamos em frente. Porque esse é um movimento de libertação, não da outra pessoa, porque ela não precisa de nós para nada, ela até já se afastou da nossa vida, mas é um movimento de libertação das nossas almas sofridas, que continuamos como corpo terreno caminhando em frente e continuamos como almas imortais agarrados àquelas vivências lá de trás. Então nós precisamos de cura, precisamos. E ali, né, aquele trecho específico fala da cura da cegueira. E quantos cegos nós ainda somos? Não cegos da visão, esses somos poucos, temos aqueles que de fato estão privados da visão, mas talvez enxerguem muito mais do que nós, porque nós somos ainda cegos da alma. Nós ainda nos sentimos vivendo em dois extremos, ou superiores a todos, que ninguém pode chegar perto daquilo que a gente faz, que o nosso trabalho é o melhor, que a nossa casa é a melhor, que a nossa vida é a melhor, que tudo que nós fazemos é superior aos outros, ou no outro extremo, de não nos considerarmos filhos de Deus e pensarmos que tudo que fazemos, todo o nosso esforço é vão, que tudo que nós fazemos é imperfeito, que tudo que nós agimos no mundo está errado. Então, todo extremo é um desequilíbrio. Então, as nossas preces devem buscar a Deus para o nosso equilíbrio íntimo, para a nossa saúde da nossa alma, para que nós possamos compreender que somos todos nós, humanidade, almas em luta de evolução, em luta, não luta fratricida, não luta de matar o outro, luta das nossas próprias dificuldades, de vencê-las a cada momento, a cada instante em que elas se apresentam, mas acima de tudo somos almas que tivemos a oportunidade de reparar erros. Nós nos apegamos, irmãos, na culpa, naquilo que eu fiz de errado, no que eu estou passando hoje, é porque eu estou pagando aquilo que eu fiz antes, e esquecemos que hoje estarmos aqui é uma bênção de Deus, nos dando a oportunidade de reparar erros, de superar dificuldades. Olha que beleza isso, olha que aprendizado lindo que é esta caminhada evolutiva de cada um de nós. Nós fizemos coisas erradas? Certamente, fazemos a todo instante, e a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de uma nova experiência,
para que possamos reparar erros, para que estejamos juntos uns com os outros e assim possamos nos ajudar uns aos outros. Então nós precisamos parar de olhar as pessoas e ver assim, esse é o meu algoz do passado, agora eu sou obrigada a gostar dele. Enquanto eu pensar assim, eu vou continuar sofrendo. Esse é o meu irmão, que a misericórdia de Deus me deu a oportunidade de estar ao meu lado hoje. Para quê? Para nos ajudarmos. Porque nenhum de nós é tão importante que não precise do auxílio do outro. Nenhum de nós tem condições de sobreviver solitário. Então, aquele que hoje está ao meu lado precisa da minha ajuda, tanto quanto eu preciso da ajuda dele. Mas aí nós nos acostumamos tanto com as queixas, né, com as dificuldades, que a gente sabe, mas quem sou eu para ajudar o outro? Eu sou um filho de Deus. Eu sou aquele que Jesus contou para ser um pontinho de luz no lugar onde eu fui colocado hoje. Que nós podemos ficar lamentando a nossa vida, que não é a família que eu queria, que não é a casa que eu queria, que não são os filhos que eu queria, que não são os cônjuges que eu queria, mas é ali onde eu estou, pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio, que eu sou convidado a trabalhar por um bem maior, que eu sou convidado a trabalhar no bem de Deus. Ele é o Senhor da vinha, nós somos os seus trabalhadores, e nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que já cansados e sem esperança, fomos convidados a ter algumas horas de trabalho para recuperarmos o bom ânimo. Então vamos lá, irmãos, sem medo de seguir em frente, sem medo de dar continuidade aos nossos projetos. Vamos resgatar aqueles sonhos antigos, projetos antigos, colocá-los em prática, se for possível. Não viver uma vida translocada. O meu sonho foi comprar uma Kombi, pintar um arco-íris e sair por aí sem compromisso. Isso é irresponsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidades frente à construção do bem. Esse é o nosso projeto maior. Nós precisamos reparar os erros da nossa caminhada anterior através do nosso trabalho de amor agora. E essas oportunidades, como os recursos que a tecnologia hoje nos oferece, permite que nós possamos trabalhar no bem, mesmo assim, estando afastados do contato físico, como neste momento, porque estamos aprendendo outras formas de aproximação, porque estamos aprendendo que a vida é muito mais do que aquela rotina que estávamos acostumados, que podemos fazer outras conexões, que podemos, de alguma forma, auxiliar a outras pessoas, não do jeito que estávamos acostumados, mas aprendendo outras formas, outras maneiras. Às vezes, irmãos, é um telefonema que salva uma vida. Há um conto, infelizmente eu não lembro o nome do livro, mas é um conto do irmão X, onde ele fala que, não, desculpe, é um conto da mediunidade, é o irmão X, sim, onde ele vai dizer que um irmão, né, um homem de uma tradição religiosa evangélica, foi ao culto da noite e ali o pastor explicou que as nossas palavras nunca devem ser vãs, que quando nós falamos, nós devemos estar ligados a Deus, e que o nosso verbo, o nosso falar, deve ser recheado de amor, de otimismo, de esperança sempre onde estivermos. E ali, né, o nosso personagem, o nosso irmão evangélico, imbuído daquele sentimento, foi para casa, repousou, pensando aquela noite no quanto era importante o falar. No dia seguinte, ele foi trabalhar, e ele trabalhava na construção civil. E estavam lá na obra, né, fazendo lá o seu serviço, o serviço pesado, né, o serviço da construção civil, não é um serviço leve, fisicamente falando, e chegaram os engenheiros para fazer alguns ajustes, algumas medições. E o engenheiro, então, uma das coisas que ele precisava ver era a acústica do local, que seria uma sala com uma possibilidade de receber eventos, né? Então ele precisava ver a acústica. E chamou o nosso amigo ali, né, um pedreiro que estava ali trabalhando no seu labor diário, e disse: meu amigo, por favor, vai até lá ao fundo e grita, dá um grito, fala bem alto, que eu preciso ver de que forma o som está reverberando aqui nesta sala.
E ele ficou meio assim, né? Como assim, doutor? Vai lá e fala qualquer coisa. Fala em diferentes tons de voz, em diferentes volumes de voz, porque eu preciso verificar a acústica deste ambiente. E ele foi. E enquanto ele se dirigia ao fundo, né, do que seria a peça depois da sala, ele lembrou do que o pastor havia dito na noite anterior. As nossas palavras não devem ser vãs. E quando ele estava já no fundo da sala, o engenheiro deu o comando e disse: fala, mas fala bem alto, grita bastante, que eu tenho que ver como que a tua voz chega naturalmente aqui na frente. E aí ele encheu os pulmões de ar com toda a sua força, ele gritou: Jesus te ama! E o engenheiro fez ali as anotações e disse: repete, por favor, bem alto. E ele não teve dúvidas, encheu os pulmões e disse: Jesus te ama! E mais uma vez ele disse: muito bom, a acústica aqui está excelente. O engenheiro fez as anotações. Disse: meu amigo, por favor, sem querer abusar, mais uma vez, mas fale bem alto, porque eu preciso só ver aqui num outro cantinho da sala como é que o som vem. E ele encheu os pulmões de ar e com toda a sua emoção ele gritou: Jesus te ama! E quando eles terminaram essa tarefa, né, tão rotineira e cotidiana, aparece um outro trabalhador com os olhos, né, marejados, em pranto, com uma arma na mão. E eles ficam olhando apavorados, o que é aquilo? Eles que estavam em um outro ambiente da construção, com muitas dificuldades, com a vida enfrentando muitos problemas, e ele não via mais solução para nada, e naquela manhã ele estava decidido a pôr termo a tudo. E ele foi para o trabalho com a arma, com balas, engatilhada, enfim, para fazer o ato, né, deslocado de tirar a vida. E quando ele ia apertar o gatilho sobre a cabeça, ele ouviu aquele grito: Jesus te ama, 3 vezes. E ali ele entendeu que era um sinal e não teve coragem de fazer. E quando todos ouviram aquela história, claro, se emocionaram. Aí a pessoa que era o encarregado daquela obra foi ver do que se tratava os problemas do rapaz, foram buscar ajuda para as questões de saúde, foram buscar o médico para as questões financeiras, foram buscar os recursos possíveis, porque sempre, irmãos, sempre a nossa palavra precisa ter utilidade. A nossa palavra precisa ser revestida de amor. Pode ser um grito que nos convidem a dar num ambiente qualquer. Que esse grito seja um grito em homenagem a Deus. Que essa palavra seja uma palavra de conforto para aquele irmão que está ali, que eu não sei das necessidades dele, porque nós não sabemos o que vai no íntimo do coração uns dos outros. Mas que nós possamos, através da nossa palavra, ajudar aquele irmão. Porque se nós temos aqueles que hoje vivem a perda da visão, a perda da audição, a perda da fala, nós temos muito mais, e nós também nos contamos aí, aqueles que perderam muitas vezes a alegria, a esperança, aqueles momentos da vida em que a gente fica sem saber como agir. E aí nós precisamos lembrar: Jesus nos ama. E não há nenhum ato nesta vida dedicado ao trabalho e ao amor a Deus e à causa do bem que possa ser vão. Como o nosso amigo do conto, que ele era um pedreiro, estava na obra examinando a acústica do ambiente. E ao gritar, conforme o pastor evangélico havia lhe ensinado, palavras de fundamento que trouxessem força, ânimo, otimismo, ele ajudou uma pessoa a não tirar a própria vida. E assim nós devemos agir uns com os outros. Nós não precisamos de condenação, nós precisamos de acolhimento. Nós precisamos que um ao outro possa cada vez compreender-se mais. Nós não precisamos de críticas, nós precisamos de auxílio. E é assim, com essa disposição de trabalhar no bem, já compreendendo que o Senhor da vinha é o nosso Pai de misericórdia e que o que Ele nos oportuniza não são aqueles momentos de sofrimento por causa dos débitos passados. O que Ele nos oportuniza são imensas oportunidades de trabalhar no bem, de servir, de construir a terra renovada que todos nós queremos tanto, mas que não virá em passe de mágicas.
ela virá através do nosso esforço e do nosso trabalho. Então, irmãos, que possamos sempre estar irmanados no propósito de trabalharmos juntos pela construção de um bem maior. Que possamos sempre nos irmanar, não nas vaidades do mundo, que são passageiras, mas naquele sentimento de trabalho comum, contínuo, não o trabalho que pesa, mas o trabalho que alegra, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de vivermos momentos que para os nossos espíritos, para as nossas almas reencarnadas, são momentos únicos, onde nós sairemos fortalecidos, radiantes, confiantes, que conseguimos passar, superar, trabalhar e que vamos continuar a nossa caminhada evolutiva uns com os outros, ajudando uns aos outros, mas acima de tudo, ligados a Deus, o nosso Pai amoroso. Que possamos sempre fazer reverberar essas mensagens de amor, como a do nosso amigo Pedreiro, e lembrar sempre do grito que ele deu quando a nossa acústica da alma estiver assim, encolhidinha, precisando de um fluido para voltar a ativar-se, lembrar do grito do nosso amigo Pedreiro do Conto: Jesus te ama. E em nome dele, continuaremos sempre sorrindo, vibrando com muita alegria. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade do trabalho. Quando vocês tiveram a paciência de escutar, não porque precisem ouvir alguma coisa, mas pela minha necessidade do trabalho de falar. Muito obrigado a todos, que possamos ter dias abençoados pela misericórdia do nosso Pai. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site